Olá, alunos do sétimo ano do Centro de Estudos Alfa e Ômega. Sejam mais uma vez bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. E hoje nós vamos falar aí sobre os pronomes pessoais oblíquos, tá? Estão lembrados dos pronomes, né? Nós estudamos na aula passada alguns pronomes. Então, aqui vamos estudar todos os pronomes pessoais oblíquos? Não, apenas os pronomes oblíquos átonos, tá? Então, para relembrar a pessoa e o número aí, temos as três pessoas do singular e as três pessoas do plural, né? Primeira, segunda e terceira pessoa do singular e primeira, segunda, terceira do plural. Os pronomes pessoais do caso reto, que é eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, tá? Esses são as pessoas, né? Os pronomes pessoais do caso reto. Os pronomes pessoais, os pronomes oblíquos, átonos, são me, te, o, a, lhe, nos, vos, os, as e lhes. Lembrando, né, daquela pronúncia lá. Lá no reto nós temos o nós e o vós. Nos pronomes oblíquos átonos, nós temos os nos e vos. Então, não vamos confundir isso aí, tá, gente? Então, olha só, já falei aí que esses pronomes, eu vou até pegar aqui minha canetinha logo no início da aula, porque nós vamos precisar usá-la, tá? Que nós vamos estudar são esses aqui, os pronomes oblíquos átonos, tá? Também precisamos, gente, fazer aí, vamos durante a aula, né, necessitar daquelas informações da aula de transitividade verbal. Lembra que nós estudamos lá os verbos transitivos, os verbos intransitivos. Os verbos transitivos podem ser transitivos diretos ou transitivos indiretos, tá? Então, se você não lembra dessa aula, por algum motivo não assistiu, vai lá no nosso canal do YouTube, procura essa aula porque ela é muito importante, tá bom? Então, olha só, gente. Lá na página 73 do livro de vocês, tá? Em relação a esses pronomes pessoais oblíquos, eles, quando associados a um verbo, eles podem exercer a função de objeto, tá? Tanto objeto direto quanto objeto indireto. Como eu falei, né? São esses aqui o que nós vamos trabalhar, tá? Os pronomes oblíquos. O pronome oblíquo o, a, os e as, ele vai exercer a função de objeto direto, tá? Pronome como objeto, ele vai exercer a função de objeto direto. O lhe ou lhes vai exercer a função de objeto indireto, aquele que vai apresentar para mim uma preposição. Estão lembrados? Preposição, tá? O me, mi, te, se, ti, se, si, nos e vos, eles podem, gente, ser tanto objeto direto quanto objeto indireto, tá? Como tá aqui, ó. Podem ser objeto direto ou indireto. Isso vai depender o quê? Do verbo a que eles estão ligados, tá? De repente aí o verbo precisa de um complemento seguido de preposição, mas também pode não precisar, dependendo do contexto em que ele estiver empregado. Nós vamos ver mais à frente, alguns exemplos e vamos conseguir perceber isso, tá? Então, para iniciar, como sempre, né, vamos resolver algumas questões. Olha só, vocês vão perceber que aí vai haver alguma diferença em relação às questões que nós vamos resolver aqui com as questões do livro de vocês, tá? Por isso eu coloquei aqui em cima, deixa eu pegar uma canetinha aqui para fazer as observações. Ó, questões adaptadas, tá? Então, vocês vão perceber umas questões um pouco diferenciadas, outras questões eu achei que não há necessidade da gente expor, da gente colocar aqui, tá? E outras que talvez nem esteja aí no livro de vocês. Então,
Se vocês perceberem essa alteração aí, não tem problema algum, tá? A gente vai continuar tratando do assunto da mesma maneira que a gente trata, resolvendo as questões e observando a aplicação do estudo, ok? Então, quando eu digo aí, ó, leia a frase abaixo. A TV não tem nada a me oferecer. A oferecer a quem, gente? A mim, né? Então, quando a pergunta vem, esse pronome exerce a função de complemento de qual verbo? O pronome que a gente já enxergou aqui é o me, né? Tá? A me oferecer. A oferecer a mim. Então, serve de complemento de qual verbo, gente? Do verbo oferecer, tá? Ok? O pronome me está exercendo a função de... Olha lá, gente. Cuidado, tá? Por isso que eu falei no início da aula que, caso você não lembre lá da aula de transitividade verbal, você precisa assistir novamente essa aula para depois a gente estar falando aqui dos pronomes pessoais oblíquos átonos, tá? Por quê? Porque nós vamos perceber aí ao longo da aula que ele exerce algumas funções dentro da oração. Neste caso aí, nós temos função de objeto direto ou de objeto indireto, o me, que oferece algo a alguém, não é isso? Se eu digo assim, eu ofereço sorvete ao aluno. Percebe que esse ao aluno, né? Porque eu digo que eu ofereço algo a alguém. Esse a é uma preposição. E aí, se eu ofereço algo ao, olha a preposição ao aí na frente, ao aluno, tá? Eu tenho aí, se eu tenho uma preposição, eu tenho um objeto indireto. Então, percebemos logo que oferecer é um verbo bitransitivo, né? Tá? Ele pede dois complementos. Quem oferece, oferece algo a alguém, tá? Oferece algo para alguém, ok? Então, aí nessa oração, oferece, a TV não tem nada a me oferecer. Oferecer a mim. Olha o a aqui. Esse a aqui é uma preposição, tá? Então, aí o pronome me está exercendo a função de quê? De objeto indireto, tá bom? Continuando. Releia um trecho do texto da narrativa anterior, observando o termo em destaque. O ator que aparece no palco, no entanto, pouco lembra o personagem carrancudo que o tornou popular. Como eu falei, né? Mais uma vez lembrando questões adaptadas, tá? O ator que aparece no palco, no entanto, pouco lembra o personagem carrancudo que o tornou popular. Com que função o autor do texto fez uso do pronome oblíquo neste trecho? Cadê o pronome? Está em destaque bem aqui, ó. O. Tá? Com que função, na verdade, com que função mesmo, tá? Com que função o autor do texto fez uso do pronome oblíquo neste trecho? Olha lá. Para evitar a repetição da palavra. Por quê? Gente, quem é esse o que está aí? Vamos ler novamente. O ator que aparece no palco, no entanto, pouco lembra o personagem carrancudo que o tornou popular. Que tornou quem popular? O personagem carrancudo tornou alguém popular. Quem? Não foi o ator? Então, para que ele não repita novamente o ator, ele utilizou este pronome oblíquo para substituir, tá? Então, eu poderia dizer assim, o ator que aparece no palco, no entanto, pouco lembra o personagem carrancudo que o ator tornou popular, tá? Então, para evitar que ele fale novamente, né, o ator, ele usou o pronome oblíquo, tá bom?
O pronome empregado neste trecho retoma que termo da oração? Olha lá, como eu falei para vocês, né? O termo ator, tá bom? Esse pronome tem função de complemento de qual forma verbal? Vamos lá. O tornou popular. Tornou, né, gente? Tornou quem? O ator, só que ele não repetiu o ator. Ele usou o pronome oblíquo no lugar. Ele usou o pronome oblíquo o, tá bom? Então, primeiro, né, a gente leu lá o trecho. Percebemos que, para evitar o uso, a repetição lá do ator, no primeiro momento ele diz o ator que aparece no palco, e no final, lá no segundo momento, ele diz que o tornou popular, e aí ele usa o pronome oblíquo o para substituir o ator, tá? Depois a gente observou que esse o aí, ele é complemento do verbo tornou, tornou o ator, tá bom? Agora releia uma fala de um youtuber. Quanto mais medo eu tenho de fracassar, maior eu sei que é o desafio e mais vontade eu sinto de vencê-lo. Vencer quem? Vencer o desafio, não é isso? Ele poderia dizer de novo: quanto mais medo eu tenho de fracassar, maior eu sei que é o desafio e mais vontade eu sinto de vencer o desafio. Para ele não repetir de novo o desafio, ele usou um pronome oblíquo lo, tá? Então, vencer o desafio. E as questões aí vocês vão ver que é relacionada a isso. Olha só, o pronome oblíquo empregado no trecho acima exerce a função de complemento de qual forma verbal? Da forma verbal vencer, né? Tá? Que termo dessa frase pode substituir o pronome oblíquo usado? O termo desafio. Lembra que eu falei para vocês? Vencer quem? Vencer o desafio, tá? Só que ele não repetiu novamente, ele usou o pronome oblíquo. A palavra que substitui o pronome exercer, a palavra que substitui o pronome exerce que função na frase? Função de objeto direto ou de objeto indireto? Aí a gente tem que falar com o verbo, né? Vamos conversar com esse verbo aí. De vencer quem? De vencer o desafio. O desafio. Olha lá, vencer o desafio. O artigo não é preposição. Se eu não tenho preposição, eu tenho um objeto direto, tá bom? Veja alguns exemplos do emprego do pronome oblíquo em frases. Olha lá. Gostei do tênis, por isso comprei-o. Deixa eu pegar aqui a canetinha para eu fazer algumas observações. Olha lá, gente. Gostei do tênis, por isso comprei-o, tá? Comprei-o. Vamos grifar o verbo aqui. O verbo e o pronome oblíquo. Vamos grifar. Vamos agora analisar esse verbo. Primeiro, esse verbo é transitivo ou é um verbo intransitivo? Quem compra, se eu chegasse para vocês, olha, comprei. Eu preciso completar de um complemento, eu preciso dizer o que eu comprei. Se eu chegar apenas e dizer comprei, comprei. Você vai dizer comprou o quê? Não é isso? Então, a gente já sabe que o verbo comprei é um verbo transitivo. Agora, ele é transitivo direto ou ele é transitivo indireto? Quem compra, compra alguma coisa, não é? Alguma coisa é eu estou completando a oração sem a preposição. Então, o meu verbo é transitivo direto. Se eu tenho um verbo que é transitivo direto, o complemento dele é o que, gente? Estão lembrados? O complemento dele vai ser um objeto também direto. Tá bom? Isso aí tá lá na página 74 do livro de vocês.
Então, coloquem essas observações lá na página de vocês, tá? Anota lá do ladinho, tudo bem? Olha lá a próxima frase. Devolvi-lhe a caneta. Verbo devolver. O pronome oblíquo que nós estamos usando é o lhe, tá? Devolvi-lhe a caneta. Quem devolve, devolve algo a alguém. Devolve algo para alguém, não é isso? Então, se eu devolvi algo a alguém, eu tenho o quê? Uma bitransitividade. Por quê? Porque este verbo devolver está precisando aí de dois complementos. Se eu falar para vocês, eu devolvi para Thaís. Olha, eu devolvi para Thaís. Vocês vão entender que eu devolvi para alguém, né? Mas eu devolvi o quê para ela? Então, percebam que há aí dois questionamentos, né? Preciso de dois complementos. Eu devolvi-lhe a caneta. Eu devolvi algo a alguém. Por isso, este verbo aí, ó, a gente vai botar o seguinte, que ele é um verbo bitransitivo. Bitransitivo. Ok? Olha lá. Então, eu devolvi a alguém. Devolvi o quê? Devolvi a caneta, tá? Este lhe aqui, gente, perceba que se eu digo assim, ó, eu devolvi a caneta para você. Eu devolvi a caneta para ele. Eu tenho aí um objeto indireto, né? Porque eu tenho uma preposição. Então, ele é bitransitivo porque aqui eu tenho um objeto indireto. Mas aqui, quando eu digo o que eu devolvi algo. Eu não preciso de preposição. Então, eu tenho nesse segundo momento um objeto direto. Por isto, este verbo é um verbo bitransitivo. Bom? E o que eu quero que vocês percebam também, gente? Olha, que os pronomes oblíquos aí, eles estão aí empregados, né? Empregando, na verdade, uma função, tá? Eles estão, não era empregando não que eu ia usar, era exercendo, tá? Eles estão exercendo aí funções dentro das frases, tá? Aqui o o está exercendo uma função de objeto direto, o lhe de objeto indireto, tá? Vamos aqui para mais exemplos. Olha lá. Eu te convidei para a minha festa. Eu te convidei para a minha festa. Então, vamos lá. Temos aí primeiro o te, que é o pronome oblíquo. Convidei, verbo. E para a minha festa. Quem convida, convida alguém para alguma coisa, não é isso? Alguém sem preposição para alguma coisa com preposição. Verbo bitransitivo também. Verbo bitransitivo. Tá? Convido alguém. Eu te convidei. Convido alguém. Esse T aqui está fazendo papel de objeto direto, tá? Porque eu não estou precisando de preposição. Mas quando eu digo que eu te convidei para, olha a preposição para aqui, ó. Para a minha festa, o para a minha festa todo vai ser o nosso objeto indireto. Tá? Desejo-te boa sorte. Percebam que é o mesmo pronome oblíquo que eu estou usando nessas duas orações. O te, olha. Tá? Desejo-te boa sorte. Eu te convidei. Aqui, nesta oração, nessa frase, né? O te, ele está exercendo o papel de objeto direto, porque eu convidei você. Eu te convidei. Eu não preciso de uma preposição, tá?
Mas aqui embaixo, olha só, desejo-te boa sorte. Desejo a você boa sorte. Eu te desejo boa sorte. Quem deseja, deseja algo a alguém. Não é isso, gente? Então, o verbo desejar, aí vai ser também um verbo bitransitivo. Mas quando eu digo que eu desejo algo a alguém, tá? Eu desejo a alguém, a alguém, a você. Olha o a preposição aí aparecendo, né? Então, esse T aqui já vai fazer papel de objeto indireto, porque eu desejo a você. Eu desejo a alguém o que? Desejo alguma coisa. E qual é essa alguma coisa dentro dessa frase? É o boa sorte, que é o objeto direto. Tudo bem, gente, até aí? Tranquilo? Vamos lá. Tem mais umas informações. Olha lá. O eu, o me, o tu e o ti. Peguem o livro de vocês na página 74. Eu gostaria que vocês, além de grifar, vocês podem grifar com marca-texto, vocês podem circular, tá? Mas eu gostaria que vocês colocassem aí em evidência, dessem um destaque para esta afirmativa que está na página 74 de vocês em relação ao me, mi, tu e ti. Tá? Então vamos ler juntos. Olha lá. De acordo com a norma padrão, os pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, só podem desempenhar a função de sujeito. Grifa, gente, grifa. Só podem desempenhar a função de sujeito em uma oração. Já os pronomes pessoais do caso oblíquo, o me e o ti, jamais desempenham essa função. Veja os exemplos. Então, olha lá. No nosso exemplo aí tem o eu comprei chocolate para ela, tá? Eu, quem comprou, temos o verbo aqui, tá? Quem comprou, quem compra, compra algo para alguém, né? Então, verbo bitransitivo, tá? Verbo transitivo e intransitivo. Os bitransitivos, eles precisam de dois complementos. Um transitivo e um intransitivo, tá? Comprei. Quem comprou? Eu. Eu é o sujeito da oração, tá? Eu é o sujeito da oração. Eu comprei. Quem comprou, comprou alguma coisa. Comprou o quê? Chocolate. Chocolate vai ser o meu objeto direto, porque eu não estou colocando aí a preposição. Comprei chocolate para ela. Para tem uma preposição aqui, portanto, esse para ela é o meu objeto indireto. Tudo bem, gente, até aí? Tranquilo, né? Agora, olha, observa a frase abaixo. Ela comprou chocolate para ti, tá? Agora não sou mais eu que comprei chocolate para ela. Foi ela que comprou chocolate para ti. A mesma ideia, gente. Quem compra, compra algo para alguém, tá? Comprou, já sabemos que é um verbo bitransitivo, tá? Quem comprou o chocolate para ti? Ela. Ela aqui é sujeito da oração. Chocolate. Quem comprou, comprou alguma coisa. Chocolate, objeto direto, tá? Para ti. Olha a preposição, objeto indireto. Ok? Então percebam, gente, o eu e o tu, no caso aqui, olha, o eu, ele sempre vai ser sujeito, como diz lá o comando pra gente, ó. De acordo com a norma padrão, os pronomes pessoais do caso reto, eu e tu, só podem exercer a função de sujeito.
Já os pronomes pessoais do caso oblíquo, me, ti, jamais desempenham essa função. Olha lá, o ti aqui. Nunca vai ser sujeito dentro da oração, tá? Aqui, no caso, ele é um complemento. De que verbo? Do verbo comprar, tá? É um complemento do para quem você comprou algo, tá? Então, para alguém, para a preposição, o ti aí está exercendo a função de objeto indireto dentro da oração, da frase, tá? Esse momento, gente, eu vou trazer aqui para vocês umas observações que com certeza vocês viram lá no 6º ano. E elas são muito importantes, tá? Por isso, nós vamos revê-las. E caso seja necessário, bate uma foto dessa tela, dá um print da tua tela, anota no teu caderno, porque a adaptação dos pronomes oblíquos e, o e a, ó, de novo, a adaptação dos pronomes oblíquos o e a, tá? Existe uma regra. E essa regra aí tem aí algumas posições que vocês precisam, claro, tem um exercício em seguida que vocês vão resolver, tá? Mas vocês precisam treinar bastante para poder esse conteúdo fixar na mente de vocês, tá? Então, anota no teu caderno e toda vez que tu precisar, você vai lá, ó, e vai encontrar essa informação com mais facilidade, tá? E que informação é essa? Olha só, eu até botei a informação importante. Se o verbo terminar em m, ão ou ons, o pronome oblíquo átono o, a, os ou as assumirão a forma de quê? De no, na, nos e nas. Exemplo. Quando falarem com ele, avisem-no sobre o almoço de domingo. Então, olha lá, o verbo avisar tá aqui conjugado, né? Avisem, não tá terminando em M, né? Avisem alguém. Eu poderia dizer, quando falarem com ele, avisem-o sobre o almoço de domingo. Quem é esse o? É ele, tá? Mas, conforme a nossa regra aí, quando o, a, os e as, tá? Estiverem com essa terminação do verbo em m, ão ou ons, eles vão assumir, vão ser agregado, vai ser agregado a eles a letrinha N. E aí vai ficar avisem no e não avisem o, tá? Segundo exemplo, os celulares, põe-os em cima das mesas. Põe quem, gente? Os celulares, tá? Eu poderia falar põe-os em cima da mesa, mas conforme a nossa regra, os, terminação, vai ser acrescentado em, essa forma vai passar para nos. Então, põe nos. Por que está o nos? Porque os celulares estão no plural, tá? Se o verbo terminar em R, S ou Z, as terminações são retiradas e os pronomes o, a, os e as assumirão as formas lo, lá, lo e las. Não é mais o N que entra agora, é o lo, o L, tá? Exemplo. Se vocês encontrarem as pistas, deverão trazê-las até mim. Olha lá, a terminação em Z, tá? Ok? Aí a gente vai tirar aqui esse o, a, o, as e vai assumir que forma? Lo, lá, lo, las. Se são as pistas, está no plural, feminino plural, vou botar o las, tá? Se fosse outra coisa aqui no masculino plural, seria o los. Se fosse apenas no masculino singular, lo, tá? A tarefa, fila com dedicação. Fila com dedicação. Olha aí.
que você fez? A tarefa. A tarefa está no feminino singular. Então, o lá, feminino singular. E mais uma última regrinha aqui. Se o verbo terminar em mos e for seguido de nos ou de vos, não importa a predicação verbal, a terminação S será retirada. Exemplo: reunimos-nos ontem de manhã, tá? Se o verbo for transitivo indireto, terminado em S e seguido de lhe, lhes, a terminação S não é retirada. Então percebam aí, olha só. Lá no primeiro momento, se o verbo terminado, aliás, se o verbo terminar em mos e for seguido de nos ou de vos, tá? Ou de vos, não importa a predicação verbal, a terminação S será retirada. Tipo, reunimos-nos. Não, eu não preciso botar o S aqui. Será reunimos-nos ontem à noite. Agora aqui, ó, se o verbo for transitivo indireto, terminado em S, e seguido aqui do lhes, né? A terminação S não é retirada. Então, vai ficar agradecemos-lhe. Ok, gente? Bom, como eu falei, né? Foram muitas informações nessa aula. Então, se você puder, assiste novamente. Eu acho super importante vocês assistirem novamente. E como eu falei lá no início, assista primeiro lá a aula de transitividade verbal para poder recapitular esses pontos, tá? E depois assista novamente essa nossa aula, porque realmente são muitas informações, tá? Resolvam neste mesmo momento as questões, tá? Temos aí a atividade da página 75 e 76. Então resolvam agora que o conteúdo está aí fresquinho na memória, tá bom? Gente, um grande abraço, mais uma vez foi um prazer estar com vocês. Fiquem todos com Deus e tchau, tchau.